lá, que afinal nós não somos apenas uma Guiana brasileira. Somos também Pernambuco em pé, faixa de Gajos, Rio de Fevereiro, Rio Grande de Fora, Mato Grosso do Norte e também Porto das Gajinhas. Ai meu Deus, eu não sei como há pessoas tão mazinhas. Puta que pariu. Foda-se, só criticar, caralho. Já estou farta desta merda. Puta que pariu. Vão chatear o caralho. Tu já ouviu falar da faixa de Gajos, que é a capital da Guiana brasileira? Pelo menos é assim que os brasileiros estão chamando Portugal agora. Aqui, literalmente, a gente encontra tudo do Brasil. Guiana brasileira. Olha, eu confesso para vocês que eu não tinha noção que está a surgir a campanha de anexação de Portugal para o Brasil. Basicamente, os brasileiros falam que Portugal agora é o 28º estado brasileiro, né? Chamado de Guiana brasileira, que fica lá na Europa. Cara, tem um historiador, né, que fez uma brincadeira falando sobre o assunto. Deixa eu mostrar para vocês. A história da colonização da Guiana brasileira. Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de história, pessoal. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2125. 2125 já começou. 2125. E hoje a gente vai falar sobre a Guiana brasileira. Guiana brasileira. Aquela parte do Brasil que fica ali do lado da Espanha, na atual Península Ibérica. Todo mundo aqui sabe na sala que um processo de domínio sempre é muito complexo, certo? Cara, tem esse vídeo, mas também tem um outro vídeo que me deixou muito perplexo, que é deste aqui. Tu já ouviu falar da faixa de Gajos, que é a capital da Guiana brasileira? Pelo menos é assim que os brasileiros estão chamando Portugal agora. Aqui, literalmente, a gente encontra tudo do Brasil. Restaurante brasileiro, manicure brasileira, cabeleireiro brasileiro, comida brasileira. E eu já vou logo avisando que não fui eu que criei isso. Já tô até vendo fake news. Influenciadora brasileira nomeia o quintal da Espanha de Guiana brasileira. Quintal da Espanha? Jura, vai do céu, cara. Por que Portugal é tratado desse jeito, hein? Já vamos abordar. A cultura brasileira aqui é muito forte. E essa discussão entre brasileiros e portugueses não vem do nada, é de muito tempo. E eu nem tô falando do ouro e afim. A questão é que o imigrante brasileiro que vive aqui em Portugal até se legalizar come o pão que o Pedro Álvares Cabral amassou. Como é que tá a vida do imigrante pra ti? Bem complicado. E existem até relatos de brasileiros que sofrem xenofobia no processo de legalização. Não tá já gostando. Vamos meter em parte situações que levam brasileiros a brincarem com isto, né? Cara, quando estamos a falar de massas na internet, com o brasileiro não se brinca. Brasileiro vão te eleger no Grammy de algo que você nem entende, se depender deles. Brasileiros já elegeram aí aquela moça quem? Aquela brasileira. Cara, brasileiro mete a pessoa... Quanto mais uma piada dessa? Pessoas que concordam, pessoas que não concordam, todo mundo entrou nessa trend. Confesso para vocês que eu estava muito de fora dessa trend. Quando eu fui me aperceber, nos comentários dos vídeos passados, tinha muita enxurrada, fala sobre a Guiana brasileira, fala sobre a Guiana brasileira. Cara, eu fui na escória nova da internet lá no TikTok. Eu botei Guiana brasileira. Agora na minha raba, lá na minha home, só vem sobre a Guiana brasileira. Sobre a Guiana brasileira. Existe um vídeo completaço. Eu vou meter todos os cortes que eu pude encontrar, né? Que faz sentido meter aqui lá no final do vídeo para vocês verem. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de compartilhar o vídeo com vocês interessadas. Bom, essa brincadeira aí surge no sentido de os brasileiros acabam recebendo a hostilidade que eles sofrem lá em Portugal de uma forma assim humorada, né? É muito evidente que muitos brasileiros acabam sempre levando as coisas sérias num lado assim humorado, mais tranquilo, mais relaxante. Mas tem portugueses que ficaram ao pé da vida, porque brasileiros estavam longe demais. Essa trend começou no princípio de abril. Cara, veio uma brasileira louca. Guiana brasileira! Guiana brasileira! Se antenar aos fatos socialmente, pode-se acreditar que Portugal está num caminho certo para ser a Guiana brasileira. Mas eu, como um cidadão da CPLP, eu não posso entrar nessa trend por diversos fatores. Vai que brasileiros enjoam de zoar os portugueses e viram para Angola. Eu não quero ser alvo dos brasileiros nessa brincadeira, não. Eu não quero que o meu país seja alvo de brasileiros nessa brincadeira, não, rapaz. Já imaginou se brasileiros agora começam a falar, não, Guiana brasileira que fica lá na África, no Oceano Atlântico? Não. A dor é constante, cara. A dor é constante. Eu não sei se angolanos receberiam como essa brincadeira, mas os portugueses, boa parte deles, né, ficaram pé da vida. E outros levaram isso numa desportiva. Bom,
O que é que acontece? Muita gente que está lá em Portugal, hoje em dia são imigrantes. Por mais que a maioria ainda sejam nativos lá, isso é uma questão de tempo, entendeu? É uma questão de tempo. Socialmente, a gente consegue ver aí uma colonização verbal dentro de Portugal. Brasileiros entraram em massa, mano. Já estavam chegando no caminho de 1 milhão de brasileiros dentro de Portugal. E querendo ou não, o brasileiro tem uma cultura que acaba absorvendo outras culturas, fazendo uma única coisa só. Então, a chance de daqui a mais ou menos 20 anos, 30 anos, a cultura brasileira ser muito presente lá no território português é muito grande. Por quê? Porque os jovens portugueses acabam saindo lá de Portugal para emigrar, para buscar melhores condições em outras bandas. Muita gente também chama de quintal da Espanha Portugal. Cara, eu não sei o que Portugal fez para merecer isso, né? Mas eu quero mostrar aqui outro ponto. Cara, se você olhar bem, se você prestar atenção, todos os cidadãos portugueses, na verdade, são americanos e africanos. Parceiro, pode crer. Se você mesmo observar direitinho, você dará conta que os portugueses, na sua maioria ou na totalidade, são americanos e africanos. Africanos, porque muitos deles vieram aqui da África. Os portugueses se procriaram muito aqui na África e na hora aí da descolonização, toda a gente foi para lá. Vamos voltar no Brasil também, já nos 1800. Muitos portugueses também tiveram que subir. Muitos ficaram, mas muitos tiveram que subir. Então, se a gente olhar numa perspectiva de que, poxa, português, eu acho que já não existe mais como antigamente. Entendeu? Porque esses cotas que estão ali na Tuga e tudo mais, muitos deles acabam falando, não, eu vim de Angola, não, meu pai vivia em Angola. E as chances de ter nascido lá? Às vezes falam Brasil, às vezes falam Moçambique, sabe, Guiné e tal. As chances deles nascerem lá. Mas isso não vem ao caso da Guiana nascer. Cara, é uma brincadeira que a trend já está a cair, né? Mas muita gente pediu que eu trouxesse aqui vídeo nesse canal falando sobre essa trend. Cara, essa trend aqui não passa de uma brincadeira para os portugueses. Agora estamos aqui a falar sério. Já brincamos, já está aqui, agora estamos lá. Essa trend aqui não passa de uma brincadeira. Mas o perigo está ali. Uma anexação de um território europeu é impossível. Está fora de cogitação. Isso traria problemas catastróficos no cenário geopolítico, né? Nunca iriam aceitar. Os europeus nunca iriam aceitar. Nem que os portugueses todos se levantassem e falaram que vamos erguer a bandeira e agora fazemos parte do território brasileiro. E os portugueses, o orgulho português não permite só pensar em cogitar isso. Entendeu? Então, isso não é uma realidade que vai se materializar daqui a 100 anos. Esquece isso. Então, isso não passa de uma brincadeira de brasileiros responderem de uma forma humorada às agressões que sofrem, por exemplo, de xenofobia, racismo e tudo mais, dentro do território português. Inscreva no canal, ative as indicações, fica com os vídeos da Guiana Brasileira no final. Tchau. Vou-me candidatar a governador nas próximas eleições da Guiana Brasileira. Eu, Cristiano Ronaldo, conto com seu apoio para ser governador de Pernambuco em pé. Nas próximas eleições, voto consciente, voto 7. Visitei a Guiana Brasileira, um território ultramarino brasileiro, um pedacinho do Brasil na Europa. Carinhosamente apelidados de Rio Grande de Fora, Faixa de Gajos, Acre do Leste, Pernambuco em pé, Porto Triste, Mato Grosso do Norte, isso para que eles se sintam realmente parte do nosso Brasil. A capital de lá é o Rio de Fevereiro, uma cidade muito linda governada pela Luana Piovani. O povo nativo desse estado ainda fala um tipo de língua brasileira antiga, com sotaque e palavras muito únicas, mas essa língua está correndo o risco de desaparecer por causa do Lucas Neto. A Guiana Brasileira, apesar de ser um dos menores estados do nosso país, tem uma grande variedade de paisagens, desde praias belíssimas até serras com neve. Como todo estado brasileiro, a gastronomia daqui também é sensacional, com destaque para os pastéis de nata, bolinho de bacalhau, francesinha, vinhos e frutos do mar. Eu gostei bastante de conhecer a Guiana Brasileira, mas comenta aí, qual apelido você gostou mais? Calma lá, que afinal nós não somos apenas uma Guiana brasileira. Somos também Pernambuco em pé, Faixa de Gajos, Rio de Fevereiro, Rio Grande do Fora, Mato Grosso do Norte e também Porto das Gajinhas. E a capital, Lisboa, é agora a vitória da Reconquista. Ó Brasil, a vossa sorte é que nós aqui amamos açaí e coxinha de frango, porque senão isto ia dar problemas. Poucos brasileiros sabem, mas a estrela solitária da bandeira do Brasil representa um estado que fica na Europa. Pernambuco em pé. Mas antes mesmo da anexação oficial,
os guianenses já estão pedindo separação. Como disse o Tony nos comentários do outro vídeo que postamos. A nova capital, Vitória da Reconquista. E já tem gente debatendo o nome do novo estado. Pernambuco em pé, Guiana Brasileira, Faixa de Gajos, Rio de Fevereiro, Rio Grande de Fora, ou quem sabe Mato Grosso do Norte. Mas se você acha que esse novo estado vai bater de frente com os gigantes do Brasil, pense de novo. Só o estado de São Paulo tem mais população, mais dinheiro e mais influência do que Pernambuco em pé em todos os sentidos. Cristiano Ronaldo vai topar ser governador? Antes de responder, me segue aqui para não perder os próximos capítulos dessa história. Tu já ouviu falar da faixa de Gajos, que é a capital da Guiana Brasileira? Pelo menos é assim que os brasileiros estão chamando Portugal agora. Aqui, literalmente, a gente encontra tudo do Brasil. Restaurante brasileiro, manicure brasileira, cabeleireira brasileira, comida brasileira. E eu já vou logo avisando que não fui eu que criei isso. Já tô até vendo fake news. Influenciadora brasileira nomeia o quintal da Espanha de Guiana Brasileira. A cultura brasileira aqui é muito forte. Essa discussão entre brasileiros e portugueses não vem do nada. É de muito tempo. E eu nem tô falando do ouro e afim. A questão é que o imigrante brasileiro que vive aqui em Portugal até se legalizar come o pão que o Pedro Álvares Cabral amassou. Como é que tá a vida do imigrante pra ti? Bem complicado. E existem até relatos de brasileiros que sofrem xenofobia no processo de legalização. Não tá já gostando, então volta pra tua terra, pois essa classe. Guiana Brasileira. Não é engraçado. Eu acho que muita gente não sabe que o sistema aqui é arcaico. É tudo feito na Idade da Pedra. É muita burocracia pra qualquer coisa. Uma certidão, por exemplo, pode levar meses pra ficar pronto. Boatos que Pedro Álvares Cabral espera pela sua certidão até hoje. Outra coisa que talvez tu não sabia que tem muitos imigrantes aqui vivendo nas ruas por diversos motivos. Porque essa realidade que tem aqui na Europa afeta mais os imigrantes do que o próprio europeu. Mas ser um imigrante tem seu lado bom, até porque se fosse tão ruim, a gente não saía do nosso Brasil pra vir pra cá pro Little Brasil. Parece que a gente tá tipo na 25 de março, mas não, isso daqui é Portugal. Where are you from? From Bangladesh. Foi feito aqui em Portugal? Portugal, yeah. Thank you, Bangladesh, thank you. Ele não sabe falar português e também não sabe falar inglês, mas eu gostei do chapéu. Agora me fala onde é que tu encontra um pagode e uma caipirinha com cachaça aqui na Europa. Só aqui em Portugal, na Guiana Brasileira. A história da colonização da Guiana Brasileira. Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de história, pessoal. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2125, tá? E hoje a gente vai falar sobre a Guiana Brasileira, aquela parte do Brasil que fica ali do lado da Espanha, na atual Península Ibérica. Todo mundo aqui sabe na sala que um processo de domínio sempre é muito complexo, certo? Então, para ajudar a gente na aula de hoje, a gente vai ler uma postagem encontrada por arqueólogos digitais em uma rede social bem antiga chamada Reddit. Na época, certo, gente? Vale pontuar que a Guiana Brasileira era chamada de Portugal. E é por isso, gente, que a língua que a gente usa hoje pode ser chamada tanto de brasileiro quanto também de português. Fica aí a curiosidade para vocês aqui na aula de hoje. Bora ler a postagem? Encontro mais brasileiros que portugueses em todo lado. Isto é meio triste. Ainda hoje fui fazer análises ao sangue. O pessoal daquela época falava algumas coisas meio engraçadas, tá, gente? E qual a minha surpresa quando eu me deparo com uma brasileira? Existe algum sítio que ainda não tenha sido invadido por estas criaturas? Andei a pé pela rua 10 minutos e ouvi brasileiro para ir umas 10 vezes. A este ritmo, Portugal passa a ser colônia do Brasil em menos de 6 anos. Os portugueses todos velhos a serem substituídos por zucas. Zucas era como eles chamavam os brazucas, os brasileiros naquela época, lá na Guiana. É triste porque eu nunca escolhi nada disto e agora sou obrigado a viver no Brasil. Bem, esse documento aqui é um pouco engraçado, né? Porque vocês devem ter lido nos textos que eu mandei para vocês em casa que os portugueses invadiram o Brasil no ano de 1500. Eles chamavam esse processo de descobrimento. Mas foi mais um exemplo da longa história do colonialismo, tá? Aquele processo de domínio e de roubo de riquezas de outra região. A gente já falou disso no caso dos Estados Unidos, a gente já falou disso no caso da Europa, já falou disso no caso de Israel, tá? Só para vocês entenderem aí como é que é o processo. Os portugueses, como era conhecido o pessoal da Guiana Brasileira naquela época, promoveram um genocídio contra os nativos da região na América, impuseram a sua religião como um processo político de domínio, escravizaram os habitantes de outro continente, o continente africano, para obrigar essas pessoas a trabalharem no Brasil e usufruíram das riquezas naturais e humanas da região durante vários séculos, tá? Com o passar do tempo, no entanto, o Brasil se tornou uma potência econômica mundial, apesar dos séculos de exploração dos portugueses, do pessoal da Guiana. Foi só depois disso que os brasileiros começaram a conquistar Portugal, que hoje, em 2125, a gente conhece como Guiana Brasileira, tá, pessoal? E o mais interessante é que a Guiana Brasileira foi conquistada sem sequer matar nenhum nativo, sem derrubar nenhuma mata, sem impor nenhuma religião, também sem escravizar ninguém. A conquista aconteceu na base de duas das armas políticas mais poderosas do Brasil, a ousadia e a alegria. Anote isso aí no caderno que vai cair na prova, tá bom? E, ô Enzo, pode falar. Ah, você quer ir pra casa mais cedo e quer pegar o ônibus voador pra Coimbra? Ah, pode liberar, eu já vou liberar a turma agora também, tá bom? Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, gente, mas os guianos brasileiros chamavam ônibus de autocarro. Vocês sabiam disso? Turma, vocês estão dispensados, né? Na semana que vem a gente fala mais sobre outro capítulo
capítulo da nossa história. No caso, o endecacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, certo? Aquele que foi conquistado com a dupla de ataque famosa formada pelo clone do Neymar e o Cristiano Ronaldo Neto, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Até semana que vem. Tchau!